Saudações a todos, sou o Padre Lucas Mariano. Vamos então meditar as leituras deste próximo domingo, 12º domingo do tempo comum. Vamos ao Evangelho. Evangelho segundo São Marcos. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos para outra margem, é o que Jesus diz para os discípulos depois de um dia tão intenso de apostolado. E de início não parece lá uma boa ideia, por quê? Atravessar o mar à noite é mais perigoso, tem tempestades, enfim. Mas os discípulos obedecem, assim também nós devemos obedecer, mesmo quando Deus nos manda algo que não parece ter lá tanto sentido assim. Sempre colheremos bons frutos da nossa obediência a Deus, mesmo que as coisas fiquem difíceis por causa dessa obediência. Nossa vida também é uma travessia, como essa travessia do Mar da Galileia. Os discípulos atravessam o mar no meio de tribulações, depois tem um pouco de bonança, de calmaria. Assim também é a nossa vida, né? Nós temos momentos de cruz, de tribulação, mas também temos momentos de tranquilidade, de alegria também. Então não é só cruz, não é só sofrimento e dor, mas também temos bons momentos de alegria. Nosso Senhor Jesus Cristo está na barca. A barca aqui significa a igreja, os padres da igreja sempre interpretaram dessa maneira. É a barca de Pedro, na qual Jesus está. E também uma outra coisa, né? A barca também significa a nossa alma, né? Nosso Senhor Jesus Cristo deve estar sempre conosco. Uma vez que nós estamos na graça de Deus, nós não temos nenhum pecado que nos separa de Deus, que nos torna inimigos de Deus, então nós estamos com Cristo. Cristo está na nossa alma, que é essa pequena barquinha também, aqui significado no Evangelho. Jesus está na parte de trás da barca. Aqui o texto no português ele não ajuda muito a gente a entender o significado disso. Por quê? No texto em latim nós temos in pulpi, ele estava no in pulpi no caso, né? Onde ficava o gobernator em latim. Basicamente é o lugar onde fica o capitão do barco. Normalmente o capitão do barco fica neste lugar. Então o Cristo está dormindo, mas ele está no lugar onde fica o capitão, porque ele é o capitão. Ele deve governar, né, como gobernator. Ele deve guiar, né, ele está no controle, né, tanto na barca de Pedro, que é a Santa Igreja Católica, como também deve estar também na nossa alma. Se ele está conosco, nós devemos então confiar e permitir que o Cristo nos guie. Jesus também está dormindo sobre um travesseiro. É interessante aqui porque isso nos remete a uma outra passagem onde Jesus diz que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. É dito no Evangelho de São Lucas. Alguém diz: Eu te seguirei por onde quer que fores. E Jesus diz para essa pessoa: O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. As raposas têm tocas, as aves têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E, no entanto, aqui ele está dormindo sobre um travesseiro, inclusive, ainda tem um travesseirozinho para ele. É claro que o significado das duas passagens é bem diferente. No Evangelho de São Lucas, Jesus está dizendo: Olha, você está dizendo que me segue, que vai me seguir, mas já saiba, né, não vai ter aqui uma segurança, não vai ter lá muito conforto, não tem isso. Né? É, é missão, é vida missionária. E no caso do evangelho aqui, né, no evangelho de hoje, este dormir sobre o travesseiro representa exatamente, significa essa confiança que nosso Senhor Jesus Cristo tem no Pai, tem em Deus e que também nós devemos ter. Né?
É interessante que não é a tempestade que acorda Jesus, são os discípulos, são os apóstolos que acordam Jesus. Mestre, estamos perecendo e tu não te importas. Os discípulos aqui não reconhecem ainda o Cristo como o Senhor, eles o chamam de mestre. E eles não chamam Jesus para parar a tempestade, eles não pensam que isso é possível. Eles simplesmente estão ali um pouco incomodados porque Jesus está lá tranquilo, como se não se importasse com isso. Às vezes nós passamos por dificuldades, por tribulações, por certas cruzes e esperamos que Deus faça algo e Deus está ali em silêncio, né, como que dormindo, como na barca aqui, e vem essa tentação de nós dizermos isso, né? Senhor, o Senhor não se importa, Deus não se importa com o que está acontecendo comigo, né? Por que que Ele não faz algo? Então, essa é uma tentação também, né, para nós. Jesus se levanta e manda no vento e no mar. Interessante porque a mesma coisa é retratada na primeira leitura. Nós temos na primeira leitura Deus falando com Jó, né, do meio da tempestade, inclusive. É, aqui, né, na primeira leitura, Deus mesmo diz: Até aqui chegarás e não além. Aqui cessa a arrogância de tuas ondas. Deus dizendo que ele coloca limites no mar. E por que isso é importante? O mar representa o mal, né? Na Sagrada Escritura, frequentemente o mar representa o mal. Por quê? Porque as pessoas saíam nas barcas e não voltavam, né? E tinham os monstros marinhos também, né? Então, o mar sempre representou, de certa maneira, o mal na Sagrada Escritura. Por isso que o Cristo, em outra passagem, caminha sobre as águas, caminha sobre o mar. E aqui ele manda no mar. Somente Deus pode impor limites ao mal. E Deus faz isso. Deus impõe limites ao mal para que, por exemplo, os demônios não façam um mal maior do que aquilo que nós podemos suportar, né? Então Deus põe limite a tudo isso. E quando Jesus se levanta e manda no vento e no mar, né, ele está exatamente com isso manifestando o seu poder divino. Somente aquele que é, somente o eu sou, pode mandar, né, no mar. Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? A pergunta dos discípulos. E a resposta é bem simples. Ele é o eu sou. Ou seja, ele é o próprio Deus. Nós precisamos então, né, permanecer sempre confiantes naquele que é nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos passar então pelas tribulações da nossa vida, sabendo que nosso Senhor Jesus Cristo está no comando do nosso barco, né? E deve estar sempre. É claro, nosso Senhor Jesus Cristo está sempre conosco. Basta que nós permaneçamos com Ele, evitando todo tipo de pecado que nos separa de Deus. Se nós permanecemos com o Senhor, Ele permanece conosco e nós não teremos nada o que temer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.